Bom, então vamos lá. Vamos aqui terminar João, né? Primeira coisa que eu achei interessante é o versículo 4. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Aqui é interessante porque o texto lá na frente vai falar que era a terceira vez, né, que Jesus se apresentava depois da sua ressurreição. E embora Jesus estivesse ali dando sinais que era Jesus, embora ele estivesse ali se mostrando, ele não fez isso de uma maneira aberta, ele não chegou e falou, olha, sou eu, Jesus. E aí a gente pode pensar, por que que Jesus ficou, né, dessa maneira? Eu penso que foi para que gerasse no coração dos discípulos, como que a gente pode dizer, essa certeza. Tipo assim, os discípulos, eles viram que era Jesus, não porque Jesus falou que era, eles viram que era Jesus. Tipo assim, faz diferença se alguém chegar aqui e já se apresentar e eu olhar e saber quem é aquela pessoa. Se eu olho e sei quem é, eu vou ter muito mais convicção do que baseado no que ela tá me dizendo, porque foi algo que partiu de mim. Deu pra entender o que eu quis dizer? Tipo assim, por que Jesus não se apresentou? Ele ficou ali conversando, comendo e não falou quem era. Pra mim é pra isso, pra gerar nos discípulos essa certeza, porque a partir do momento que eles tivessem convicção de que era Jesus, eles teriam uma certeza maior. Outra coisa interessante, continuando aqui, no 5 fala que Jesus pediu algo para comer. Filho, não tendes nada que comer? Responderam, não. E eu já vi muitas pessoas pregarem, falarem sobre isso aqui. Por que Jesus pede algo para comer, sendo que ele já tinha um corpo glorificado? Qual era o objetivo? Se a gente entende que em tudo que Jesus fazia havia uma didática, em tudo que Jesus fazia havia um objetivo de se ensinar algo, o que Jesus poderia estar querendo ensinar pedindo algo para comer? Vocês conseguem pensar em alguma coisa? Sim ou não? A ceia, que na última vez que eles estavam juntos foi na ceia, né? E logo após, você percebe-se que ele quando ele pergunta quem que vai trair ele, né? Ele relembra as 3 vezes que Pedro irá negar ele. Lembra-se que João ficava no peito dele. Eu acho que ele quis reviver aquele momento para ele se mostrar Pode os ser. discípulos. Pode ser. Eu acho que ele queria mostrar para ver se eles relembravam se era realmente Jesus ali, né? Sim. Aí você falou que ele não queria, quando ele pareceu que eles não reconheceram ele, né? Aí ele fala, igual a filha falou, ele começa a fazer essa coisa para tentar ver se eles vão lembrar da ceia e vão reconhecer Jesus, mas não vendo, entendeu? Você tá entendendo? Sim. Mas assim, com as atitudes que ele vai fazendo, eles vão para ver se eles reconhecem Jesus. Tipo assim, porque nós temos maneira de fazer as coisas, né? Então, às vezes, o jeito da pessoa, por exemplo, todo mundo fala que eu pareço com a minha mãe quando eu ando. Tem gente que nem conhece minha mãe e fala assim, nossa, filho da Marlene, parece mais jeito de andar. Um exemplo. Então, às vezes, a maneira de comer, a maneira de fazer as refeições era algo muito marcante, porque eles ficaram muito tempo convivendo e comendo juntos. Então, nessa linha de raciocínio, faz sentido a gente pensar que Jesus proporcionando um momento de refeição, durante a refeição, eles veriam que era Jesus. Seria mais ou menos isso, né? Para que gerasse essa certeza no coração dos discípulos. Porque daí, antes você vê, eles sabem que é Jesus, mas eles não têm certeza. Eles dão aquela coisa assim, eles têm vontade de perguntar, é o Senhor? Eles sabiam que é o Senhor, mas nenhum deles tinha coragem de perguntar. Tipo assim, eu acho que seria, eu acho que o texto ele dá uma ideia assim, ó, seria muito constrangedor para eles, tipo assim, perguntar,
porque tava tão na cara, não, eu não tenho coragem de perguntar, eu tô vendo que olha o jeito dele comer, olha o jeito dele falar, eu não vou perguntar. Aí eu ficava, né, nesse clima. Deixa eu falar outra coisa pra vocês. Daiane, Joãozinho não tá conseguindo entrar. Sério? Acabou de me ligar aqui. E o que eu faço? Uai, tá pedindo pra mandar um link pra ele, que ele tá sem o link. Eu acho que é porque ele não tá no grupo. Não, ele tá no grupo, não tá? No grupo. Eu vou mandar pra ele o link no privado. Então, Tá, vê se você consegue. Tá. Então, olha o que eu quero comentar agora, que interessante. É essa parte que Jesus manda eles lançarem as redes. No versículo 6. Perceba que a sequência. Jesus pede algo para comer. Eles falam que não tem. E aí, logo em seguida, o que Jesus faz? Jesus fala para ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Perceba que até aqui não há nenhuma declaração afirmando que eles sabiam que era Jesus. Perceba? Simplesmente fala que eles lançaram e já não podia puxar por causa da grande quantidade de peixe. Então, perceba que a maioria das vezes que a gente ouve referência a esse texto, a gente fala que eles lançaram, ou é outra passagem que a gente cita que fala: sobre tua palavra lançarei, né? As redes. Ou é outra? Eu tô confundindo. Acho que eu tô confundindo. É aquele que Pedro, ele fala para Pedro, e Pedro fala: Senhor, lançamos a rede a noite toda e não pegamos nada, né? Tô confundindo. Mas também, né, Daiane, é isso aí que você falou, igual, mesmo que aqui é outra palavra, mas para relembrar lá atrás, né? Sim. Não, o que eu achei interessante... Acho que é a mesma palavra, né, não? Então, mas o que eu acho interessante é que é o seguinte, até aqui no 6, eles não sabiam que era Jesus. Eles não tinham percebido que era Jesus. E ainda assim, eles lançam a rede. E se nós formos levar essa narrativa em consideração, a gente pode dizer que não foi... Acho que é o microfone. Que não foi baseado na palavra. Eu acho que é o microfone do irmão João. Ele deve estar com 2 telefones ligados. Um dá retorno no outro. Aí. Então, se nós formos levar em consideração essa referência... É o eco que tá dando. O irmão João deve estar com 2 aparelhos. Aí Aí tá com 2 aparelhos. Irmão João? Oi. Um dos seus microfones tá dando eco. Desligado aí. Mas tem outro ligado. Um tá dando. Pronto. Então, o que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que, se nós levarmos em consideração essa narrativa, o que a gente percebe? Que eles não sabiam quem era Jesus ainda, e ainda assim eles lançaram a rede. É isso que eu quero dizer. Vocês estão entendendo? Porque a gente, geralmente, entende... Eles pensaram pela fé? Oi? Ou eles nem pensou naquele momento? Não entendi. Jesus falou para eles lançarem, mas naquele momento eles não tinha nada a ver com a fé deles. Eles obedeceram só e lançaram. Na verdade, não é que não tinha nada a ver com a fé. Eles não sabiam ainda quem era. É isso que eu quero dizer. Eles não sabiam quem era. Eu tô fazendo esse comentário porque, geralmente, a gente usa muito a aplicação de que eles simplesmente jogaram em obediência a Jesus, mas eles não sabiam que era Jesus. E é isso que eu quero que vocês me ajudem a conferir. Se faz sentido. Ok? Ok. Faz sentido fazer esse tipo de afirmação? É porque eles vão compreender que é Jesus só na hora que ele começa a falar com João. Eu acho que, Daiane, que eles
não poderia não ter certeza, mas que suspeitavam que era o Jesus, eu acredito que sim. Sim, suspeitar pode ser, mas aqui no 7, depois que Jesus manda, e depois que eles jogam, depois que eles pegam os peixes, aí o versículo 7 fala: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Então João percebeu. Foi igual a gente está falando, Jesus criou um ambiente onde eles pudessem lembrar de Jesus. E aí quando aconteceu aquilo, que eles pegaram os peixes, o João olha. Tipo assim, peraí. João Tipo olha. assim, peraí, esse é Jesus. Isso, né? João olha para Jesus e chama Pedro e fala: Pedro, é Jesus, é o Senhor. Depois que tudo acontece. Ok? Continuando. Aí vem aquela parte que Jesus pede para trazer um peixe. Tem lá uma churrasqueirinha improvisada. Eles assam esses peixes. Tinha brasa, um peixe, e Jesus manda trazer os peixes. Então Simão entrou no barco, puxou a rede cheia dos grandes peixes, disse Jesus: vinde comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é, sabendo que era o Senhor. E aí Jesus começa a comer e chama eles para comer. E aí, muita gente assim, comenta muito sobre essa questão. Por que Jesus comeu? Por que Jesus fez questão de comer? Para mostrar que ele tinha um corpo? Ou foi simplesmente para recriar um ambiente onde eles se lembrassem, né, de Jesus, do comportamento de Jesus? Eu acho que era mais para isso, né? Jesus não tinha que provar que ele poderia comer, né? Eu acho que não faria tanto sentido. E aí, nesse momento é onde eles, né, realmente têm essa certeza, porque no 7 João aponta e fala para Pedro, mas aqui eles viram que era Jesus, tiveram essa convicção. E no versículo 14 afirma que essa foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Aqui a gente, deixa eu ver aqui, já não fala, né, quanto tempo depois, porque aquela segunda aparição foi 8 dias depois, né? Aqui eu não percebi se fala quanto tempo. Então a gente não sabe se foi mais uma semana depois, se foi um dia depois, se foi 2 semanas depois, mas foi a terceira vez que Jesus apareceu. Ok? Aqui no versículo 18, Jesus ele fala algo também interessante para Pedro, quando ele pergunta, né, aquelas 3 vezes para Pedro: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E aí ele fala assim, no 18: em verdade te digo que quando você era moço, você se vestia, se cingir é vestir, né? Você se cingia a ti mesmo, andava onde queria. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá. Aqui ele está fazendo alusão a quando você veste roupa em uma criança. Você manda a criança levantar o braço, levanta o outro, e aí você vai e veste a roupa, né? E aí a pergunta é: por que que Jesus tá falando isso para Pedro, se referindo a que tipo de morte ele morreria? Se eu não me engano, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas será que teve alguma coisa antes da morte de Pedro que fez com que ele ficasse nessa condição de não responder pelos seus próprios movimentos? Essa é a pergunta, porque o texto fala que Jesus falou isso para indicar para Pedro com que tipo de morte ele haveria de morrer. Certo? Vocês estão percebendo? Então, provavelmente, Jesus está dizendo que Pedro teria uma morte que ficaria igual uma pessoa inválida. Não é mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer? O inválido é aquele que você que banha, você que veste, você que leva num lugar, você leva no outro, na cadeira de rodas. E a pergunta é: será que Pedro passou por essa fase antes da sua morte? É mais ou menos isso que o texto quer dizer, percebe? Você percebe isso? Daiane, mas assim, eu não acredito que ele chegou a ser um inválido antes disso. Porque se você vê aqui no texto, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se ele o ama. Por quê? Porque 3 vezes ele o negou, né? Então é mais ou menos assim:
3 vezes você me negou, 3 vezes você me ama. E Pedro negou a Cristo por quê? Porque ele teve medo, né? Na verdade. E Jesus quis falar para Pedro, tipo assim, você me negou, você me ama, e no fim você irá morrer da mesma forma que eu. Eu acho que era um aviso assim, que da mesma forma ele iria morrer. Né? Que, no entanto, Pedro só foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria ser comparado a Jesus, senão ele iria morrer da mesma forma que Jesus. Tá, então você acha mas você acha que esse versículo não tem nada a ver, então? Porque Jesus fala, olha, 19, isto ele disse, significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus. Isto o quê? Contando que quando você era mais moço, você se vestia a você mesmo, andava onde queria, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outros te vestirão e te levarão para onde você não quer ir. Então, tipo assim, não faria sentido Jesus falar isso e João, lá na frente, porque perceba que isso aqui é uma interpretação de João. João interpretou a fala de Jesus e disse, olha, Jesus disse isso apontando para que tipo de morte Pedro haveria de morrer. Isso é uma interpretação de João. Então, provavelmente, aconteceu alguma coisa na morte de Pedro, João viu e fez referência com a fala de Jesus. Porque João é o apóstolo mais velho que fica. Os outros vai morrendo e ele é um dos que vai ficando. Por isso que o Apocalipse, ele é escrito quase no ano 100. É mais ou menos no ano 90, 90 e alguma coisa, se não me engano, 97 depois de Cristo. E ele é o discípulo mais velhinho. Então, provavelmente... irmão, só um minutinho aqui. Bom... Daiane, sim, o que acontece? Você, quando chega a uma certa idade, por exemplo, assim, com certeza, é o que eu penso, né? A gente chega a uma certa idade, eu ainda não cheguei, eu sou nova, né? Mas, assim, a pessoa vai ficando cansada, né? Ela vai querendo descansar, você vai querendo mais aquele conforto, mais o lar, né? A gente já não quer mais aquela... E Pedro não, como ele sabia que ele que ia, como que Cristo fala, que ele que apacentaria as ovelhas, que ele que iria juntar os cordeiros, que ele queria pregar até o final. Eu acredito assim que no final ele já estava muito cansado. Às vezes ele queria descansar, mas ele sabia que ele ia ter que ir até o fim, porque Cristo passou isso para ele. Então, tipo assim, ele acabou indo a lugares que ele não queria ir, acabou ele fazendo coisas que ele não queria fazer. Por quê? Porque ele já estava velho, ele queria descansar, ele queria o lar, entendeu? Mas ele sentiu na obrigação disso por conta de levar a palavra do Senhor, entendeu? De apacentar essas ovelhas dele. Tá, entendi, mas eu acho que o texto... O que, Ednilson? Não, eu também, assim, eu entendo um pouco do que a Célia falou, porque às vezes, quando ele era novo, eu entendo no meu coração que Jesus falou assim, quando ele era novo, por mais que ele andou com Jesus, ele ainda fazia muitas coisas, ainda Davi, Jesus sempre estava puxando ele, Pedro. Porém, agora, quando ele ficou velho, o Senhor já ia subir aos céus e o Espírito Santo ia descer, e ele ia passar por muitas situações difíceis mesmo, ele ia ter que apacentar as ovelhas, ia ser muito sofrido. Essa era era a mensagem que eu estava passando. Que agora assim, ele ia ter que caminhar com as próprias pernas. Ia ser muito dolorido e sofrido. É uma leitura, mas eu ainda acho que o texto traz uma informação um pouco mais específica acerca da morte. Minha leitura, porque eu acho muito específico a interpretação que João dá quando ele fala que Jesus falou aquilo, se referindo ao tipo de morte. Mas como a gente não sabe, apesar de que eu acho que tem o livro dos mártires, deve ter alguma coisa, mas eu não lembro, nunca li esse livro, só conheço algumas citações. Vamos continuar, que a gente nem citou Pedro, não citou Atos. Bom, então aqui continuando, Jesus, né, dá essas orientações e chama Pedro, fala, segue-me. Independente, Jesus dá essa... E assim, vamos só fazer mais um comentário aqui, que é claro, é nítido, como que eu posso dizer? A responsabilidade que Jesus coloca sobre o papel de Pedro dentro dessa igreja.
é muito claro, não tem como negar isso, né? De que Pedro tinha, sim, uma responsabilidade grande. E aí a gente pode entender que Pedro, então, era realmente o pai, era realmente, né? Não, a gente entende que Jesus, assim como nos dias dos apóstolos, ele hoje vê em pessoas diferentes, potenciais diferentes, habilidades diferentes, e ele tem expectativas diferentes acerca de cada um de nós. O que Deus espera de mim, ele espera de mim, ele espera que eu faça. E o que Deus espera de cada um, ele espera de cada um, baseado nas suas habilidades, nas suas capacidades e, principalmente, que é o que eu penso, na sua disposição. Baseado naquilo que você está disposto a dar, Jesus tem uma expectativa, né, a respeito daquilo que ele espera de você. Então, eu acho que está muito ligado, né, com isso. Jesus, ele colocou uma grande responsabilidade em Pedro, porque havia em Pedro não só uma grande capacidade, mas uma grande disponibilidade. E isso faz toda a diferença quando a gente quer servir a Deus, né? Não adianta só você ter capacidades, habilidades, se você não tem disponibilidade, ok? Continuando. Atos, o que a gente vai comentar aqui de Atos? Que Atos é a continuação de Lucas em tentar trazer um resumo, em tentar trazer aqui um apanhado para esse Teófilo, que a gente não sabe bem se é um título ou se é um nome, mas é uma pessoa que provavelmente Lucas estava evangelizando, uma pessoa que demonstrou interesse pelo evangelho, e então Lucas se vê na responsabilidade de, como que eu posso dizer, de preparar um material um pouco mais didático, um pouco mais sensato, para que esse Teófilo pudesse crer em Jesus e nas suas obras. Então aqui, Atos é justamente isso, né? Já foi, os apóstolos aqui em Atos provavelmente já tinham morrido, isso aqui é o relato. Então Lucas pega tudo que aconteceu, todos os relatos, né? E começa a sistematizar isso para que esse Teófilo possa entender quem foi Jesus, o que ele fez e o que ele deixou, né, de legado na continuação desse evangelho. Tem alguma coisa que vocês ficaram com dúvida? Não vai dar tempo da gente ler aqui os versículos. Tem alguma dúvida, algum versículo aí? Aí, quando Jesus está caminhando com Pedro, que Pedro começa a falar de João, que era o que estaria próximo dele, e eu marquei aqui, ó, então ele fala assim, aí ele fala sobre, esse é o discípulo, aí ele fala assim para Pedro, por que ele está tanto preocupado com esse outro discípulo? Aonde? Deixa eu achar aqui agora. Ora, Pedro a este perguntou a Jesus, Senhor, deixa eu ver o 22, aqui, ó, vens tu e segue-me tu. Aí ele fala que, aqui, ó, e Pedro, 20, e Pedro virando-se viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Mesmo que nascesse, encostava sobre o peito de Jesus. Perguntou, Senhor, quem é o que te trai? Né? Mas aqui ele está falando de João que colocou no peito de Cristo, né? Aí Pedro fala para ele assim, por que essa preocupação de Pedro com João? É porque os dois eram pessoas muito importantes na igreja. E o que aconteceu? Jesus, ele colocou a responsabilidade maior sobre Pedro. E aí Pedro fala aqui para Jesus, ora, vendo vendo João, Jesus perguntou a Jesus, Senhor, e deste? O que será? Tipo assim, se o Senhor tá falando tudo isso para mim, e ele? Como que ele vai ficar? É porque aqui a gente tem narrativa, mas se a gente pudesse imaginar a cena, seria mais ou menos isso. Jesus está aqui conversando com Pedro. E aí, Pedro, olha o meu olhar. Jesus está aqui conversando com Pedro. Olha, Pedro, me segue, apacenta minhas ovelhas. Aí Pedro tira o olhar de Jesus e vê João. Aí Pedro olha para João e fala, Jesus, e deste? O que será? E ele? O que ele vai fazer? E ele? Qual a responsabilidade dele? Então, eu entendo que foi mais ou menos isso. Por quê? Porque, lembra que eu falei, a gente não sabe quanto tempo passou da segunda aparição para a terceira. A gente não sabe, tipo assim,
como que eu posso dizer? A gente não sabe o que eles já tinham conversado, quais eram os dilemas, quais eram as dificuldades, quais eram os desafios, a gente não sabe. E aí, Pedro provavelmente dividia as suas angústias com João. Percebe que os dois estão sempre muito próximos? Então, provavelmente, Pedro dividia suas angústias com João. E aí, quando Jesus joga essa responsabilidade sobre Pedro, provavelmente pode ser que Pedro queria dividir isso com João. E aí, Pedro, percebendo que Jesus estava falando com ele, ele fala, Jesus, mas e ele? O que será dele? Eu acho que é mais ou menos isso. Deu para entender? Sim, Eu entendo dessa forma. E aí Jesus... Sim, tanto é que... 24, né? Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas. Isso. E aí escreveu. E tanto é que no 22 ele fala assim, respondeu Jesus, se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Segue-me você. Aqui, até ele faz uma interpretação que as pessoas acharam que estava dizendo que ele não ia morrer, mas ele mesmo fala, não é isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava falando que se eu quiser, tipo assim, se eu quiser que ele fique aqui comigo e que não vá fazer a obra, se eu quiser que ele tenha algo diferente, se eu quiser que ele desempenhe um papel diferente, o que você tem a ver com isso? Faz o que eu tô mandando você fazer, não preocupa com ele. Se ele for fazer ou não, não é problema seu. Eu tô falando com você. Faz o que eu tô te mandando. Com ele, eu vou tratar com ele. Cuida do seu, da sua parte. Cuida do seu ministério. Ok? Ok. Bom, pessoal, então é Vai isso. falar. Oi? Irmão, vai cuidar do deixa eu cuidar do meu. Você vai falar pro irmão isso aí, irmão, vai cuidar do seu ministério, deixa que eu cuido do meu, já dá briga. E aí a gente pode usar as próprias palavras de Jesus, né? Se eu quiser, né, ficar aqui e não fazer nada, o que você tem a ver com isso? Vai fazer o que você tem que fazer, né? É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. A gente fala, Não tô entendendo. O quê? fala assim, qualquer coisa a gente fala assim, ó, gente, tá lá na briba. Tá lá na Bíblia. Ok, pessoal? Aí eu nem penso a palavra, mas a Bíblia é uma fé. Vai cuidar da sua vida, rapaz. Agora vocês vão achar bom, né? Vai ficar todo mundo mandando cada um cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Cida, o que é que você tava aí fazendo a sua reflexão paralela? Você tem que jogar no grupo, Cida. Você, mas o Douglas fica só aí, né? Não, era o Douglas que tava aqui, me tirando foco aqui. Eu já falei pra você pôr o Douglas pra falar aí na câmera. Eu vou pôr a carinha dele aqui pra você ver. Fica só deitadinho, olha aqui. Pois é. Gente, mais alguma dúvida? Algum comentário, algum versículo aí? Deu pra entender? Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Bem, beijo. Beijo, tchau.